TV Unisantos, canal 12 da NET, 40.1 Digital. Hoje tenho o enorme prazer de entrevistar o Dr. Gabriel Lopes, psiquiatra, adolescente, infância e adulto, pela Universidade de São Paulo. Doutor, muito obrigado por atender o nosso convite e falar um pouquinho sobre esse tema importantíssimo para toda a região aqui da Baixada, para os 9 municípios que ficam ligadinhos aqui na TV Unisantos. Muito obrigado, viu? Imagina, de nada, o prazer é todo meu de estar aqui. Bacana. Doutor, para a gente poder começar a entrar no assunto específico, fala um pouquinho do doutor Gabriel Lopes, fala um pouquinho mais como que surgiu a medicina, como que você decidiu, de fato, não só na formação, mas seguir a área de psiquiatria, seguir a área de trabalhar aí nessas 3 esferas, né, na infância, na adolescência e também no adulto. Como é que surgiu isso aí? Já tem alguém na família, médico? Como é que foi? Então, tem, né? Tem minha mãe. Minha mãe é otorrino, né? Não tem nada a ver com psiquiatria e tal, mas ela é médica, né? E me inspirei muito nela, com certeza, no cuidado que ela tinha com os pacientes, a atenção que ela tinha. Eu sempre me interessei muito por biologia, sempre gostei, né? De jogos que tinham aquela coisa dos órgãos humanos, aquelas coisas, sempre achava muito legal e tal. Mas de cara não fui fazer medicina, não. De cara eu fui, como todo bom adolescente rebelde, falando, não, imagina, não vou ser igual a minha mãe, né? Eu fui fazer biologia, né? Eu fiz 1 ano de biologia na UFSCar, mas aí quando chegou em botânica, eu falei, não, isso daqui não é para mim, não vou ter 4 anos de botânica de jeito nenhum, vou embora, né? Tava gostando quando era parte de biologia, de bioquímica, de célula. Aí eu saí, fazer cursinho, fiz 1 ano aí, depois eu acabei entrando na Santa Casa, me formei lá, em São Paulo, e fiz a minha residência de psiquiatria de adultos lá, né? E depois de lá eu saí, trabalhei um pouco numa clínica de dependência química para adolescentes, e lá eu comecei a gostar muito dessa área da adolescência, principalmente, né? E aí eu resolvi fazer a 2ª residência na USP, né? De psiquiatria da infância e adolescência. O interesse pela medicina veio a partir principalmente da minha mãe depois, né, me inspirei muito nela, e pela psiquiatria específico tem uma história até, uma história longa, mas resumindo aqui, é só no último ano de medicina, no plantão de clínica médica, eu ainda estava pensando em opções ainda de especialidade e tal, até que atendi um paciente que veio a falecer na minha mão, né? Olha. E eu tinha atendido ele 2 semanas antes, e com o mesmo quadro de infarto, 40 e poucos anos, mais ou menos, empresário, estressado, obeso e tal. E na primeira vez eu me achava bonzão, né? Um médico que, pô, salvei vida, tal, olha só, e tal. E depois, algumas semanas depois, ele volta no mesmo quadro, era o meu plantão de novo, e ele morre. E aí isso me fez repensar muito o que é a medicina para mim, né? E aí o que mais se aproximava do que eu pensei a medicina para mim naquele momento foi algo que pudesse ajudar as pessoas a fazer escolhas melhores na vida, né? E foi o que eu refleti sobre aquele paciente, né? E que não seria só uma medicina baseada em remédio, em tratar sintoma, mas que pudesse ir além. Então foi por aí, só para não falar tanto. Legal. Doutor, Legal. Vamos falar então um pouquinho sobre o TDAH. O que é esse TDAH, esse nome aí que assusta? A gente hoje, e lógico, para a gente poder entrevistá-lo, a gente estudou um pouquinho, conheceu ainda mais. É algo, vamos dizer assim, eu posso dizer que é algo assim comum, doutor? Fala um pouquinho, o que é essa sigla? Como é que funciona isso tudo? Essa sigla significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? É uma sigla que tenta traduzir mais ou menos o que seria o quadro, mas, ao meu ver, ela gera muita confusão, né? Por quê? Porque dá a impressão, né, de que a pessoa tem que ter pouca atenção e tem que ser hiperativa, ou seja, né, agitada, né? E não necessariamente é assim. Então, assim, primeiro, o TDAH, ele é um transtorno bastante comum, né? Bastante comum. Aproximadamente 5% da população, tanto infantil quanto adulta. É muita gente. Eu costumo dizer que é 1 em cada sala de aula, pelo menos, né? 1 em cada 20, né? E eu tenho certeza que, ouvindo aqui a tua entrevista, muita gente vai se identificar com o que eu vou falar sobre dos sintomas e tudo mais,
Porque, e é legal falar sobre, por quê? Porque muita gente fala de depressão, de ansiedade, né, dos temas assim mais corriqueiros da psiquiatria, só que a grande questão do TDAH, principalmente na idade adulta, né, é que o paciente com TDAH adulto, ele não sabe que tem TDAH adulto até que alguém fale para ele, porque não é uma coisa que começou de uma hora para outra, como é uma depressão. A pessoa estava indo bem, de repente ficou mal, mudou, está diferente, as pessoas percebem, né? TDAH não, a pessoa sempre foi do mesmo jeito. Então ela acha que ela é daquele jeito, né? Ela confunde muito os sintomas de TDAH com personalidade, né? Então, resumindo, né, o que seria o TDAH, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento de base genética, né? Então, é um dos transtornos mais genéticos que a gente tem na psiquiatria, mais de 70% de carga genética, né? Se você pega gêmeos idênticos, né? A chance de, se um tem, o outro 70% de chance de ter, né? Entre pais, irmãos, também aumenta muito a chance, então, em vez de 5%, pode chegar a 40% de chance de ter, né? O pai, o irmão com TDAH também, mesmo não gêmeo, né? Então, aumenta muito, e é muito comum, né, no consultório, a gente fazer diagnóstico de um paciente, aí de repente chega o pai, aí vem o irmão, e aí vem... Porque é genético, tem um componente genético muito forte, né? Ô, E é- doutor, Pode e me falar. diz uma coisa, essa questão que você comentou de sempre, assim, até fazendo analogia, em uma sala de aula provavelmente tem alguém portadora, né? Enfim, o Exato. diagnóstico da doença é delicado, é lógico que aqui a explicação que você está dando, a Uhum. orientação, com certeza muitas pessoas vão se identificar de alguma forma e vão procurar o profissional especializado. Mas Isso. você ainda, nos dias de hoje, na atualidade, ainda o Uhum. diagnóstico é complicado, é diferenciado ou não? Olha, na maioria das vezes, o diagnóstico é um alívio. Né? Na maioria das vezes, o diagnóstico é um alívio. Quando você fala, olha, isso que você está me falando é um transtorno, tem tratamento, e aliás, isso é muito legal no TDAH adulto e na infância também, né? O TDAH, ele não só é um dos transtornos mais genéticos, como ele é um dos transtornos, um dos problemas da medicina com maior taxa de eficácia de tratamento. É Olha, 90% de eficácia. Então, é assim, tem que tratar, é muito importante. E eu já vou explicar por quê, né? Mas basicamente assim, o diagnóstico ele é clínico, ele é feito por um psiquiatra, né? É, pode ser um especializado em infância e adolescência, se for o caso de infância e adolescência, ou de adultos mesmo, se for o caso de sintomas na idade adulta. Só que é muito raro o paciente chegar para o médico e falar assim, olha, eu acho que eu tenho TDAH, eu quero tratamento. Ele não chega assim. Por quê? Porque até então ele é do jeito que ele sempre achou que tudo aquilo era a personalidade dele, era o jeito, ele era mais esquecido, mais atrapalhado, mais impulsivo, e aquilo fazia parte da personalidade. E aí, geralmente, o paciente chega como? Chega ou deprimido, né? Ou ansioso, ou em uso de substâncias, né? Que são desfechos comuns como consequência do TDAH. E aí eu já te explico por que o paciente chega assim. O paciente com TDAH, ele tem algumas dificuldades. Então, por exemplo, para começar só a definição, existem 3 tipos, tá? Então, tem o subtipo desatento, onde a pessoa só tem questões relacionadas com atenção, tá? Mas não quer dizer que ela seja só desatenta, tem hiperfoco também, a gente fala disso. Tem o subtipo hiperativo, onde em relação à atenção não tem prejuízo, mas ela tem prejuízo na parte de hiperatividade, e na idade adulta isso se reflete como impulsividade, né? E o subtipo combinado, onde você tem um mix dos dois sintomas, às vezes graves, às vezes mais leve, mas onde é misturado um pouco de cada. Na idade adulta, os prejuízos são muito importantes e podem levar a pessoa a desenvolver ansiedade, depressão ou uso de drogas. Por quê? O TDAH, no adulto, ele se transforma numa questão que vem desde a infância. Então, pensa naquela pessoa, né? Que sempre teve um pouco mais de dificuldade de estudar, né? Sempre teve um pouco mais de dificuldade de prestar atenção em sala de aula, ou era muito inquieto, muito agitado, trocou de escola 10 vezes, sabe? Dava muito trabalho, ia para a diretoria o tempo inteiro, né? Nas meninas é mais comum a desatenção, nos meninos é mais comum a hiperatividade, mas uma regra, né? Pode ser de qualquer tipo. E aí o que vai acontecendo? Ao longo do desenvolvimento na escola, né,
a criança vai começando a ter muitas frustrações, porque ela não consegue prestar atenção na sala de aula, não consegue estudar em casa, ou até consegue, com muito custo, professor particular e tal, aprende, chega na hora da prova, erra um monte de besteira por desatenção, né? E aí fala, poxa, eu não gosto de estudar, né? Os adolescentes jovens, eles geralmente falam, eu não gosto, né? Não gosta mesmo, porque quando aprende, dá errado na prova, o desempenho não é proporcional, às vezes são inteligentes, né? Assim, tem capacidade, na última hora se vira, dá um jeito, vai até que bem na prova. Mas são pessoas que vão, aos poucos, construindo uma autoimagem ruim, né? Uma autoestima ruim, baseada no desempenho acadêmico. E por conta disso, acabam escolhendo, às vezes, profissões menos concorridas, às vezes não apostam tanto no seu próprio potencial, né? E vão levando a vida assim, né? E aí, quando chega um quadro mais depressivo, geralmente é por consequência disso, né? Então, às vezes a gente vê, né, o TDAH adulto não tratado, ele tem muito relação com, por exemplo, menor escolaridade, menores ganhos financeiros, menor chance de estar num relacionamento estável, maior chance de uso de substâncias, maior chance de acidente de trânsito, é muito comum, né? Então, é importante todos esses desdobramentos, né? Na verdade, então, doutor, quando o paciente, principalmente, acredito que ali na fase adolescente e adulto, ele já chega não só, lógico, com esse diagnóstico identificado pelo médico, mas também com outros sintomas, como o doutor comentou, como uma depressão, às vezes pelo fato da ansiedade, uso de drogas, né? Isso, geralmente ele chega assim, né? Porque está diferente, as pessoas falaram que ele não está bem, precisa de ajuda, ele procura e tal, e resolve tratar, né? E a gente, de fato, trata, né? Se for uma depressão, a gente vai tratar, trata a queixa principal. Só que depois que limpa o quadro, ou seja, a depressão melhorou, e aí na depressão também é muito comum déficit de atenção durante a depressão, a pessoa fica com a memória ruim, a atenção fica ruim, então faz parte do quadro. Só que às vezes você vê o paciente melhorou da depressão, mas ele continua desatento, às vezes ele continua... O que é desatento, né? Vamos definir melhor, só para não entrar no senso comum. A desatenção, na verdade, a gente usa como definição o que a gente chama de funções executivas no adulto. O que é função executiva? É assim, é você conseguir lidar com uma tarefa do começo ao fim, conseguindo se planejar bem para executá-la, calculando bem o tempo que você precisa para cada coisa, seguir aquele planejamento e dar conta até o final. E também manter metas de longo prazo, por exemplo, concluir uma faculdade, né? 4, 5 anos de faculdade. Para concluir uma faculdade, você precisa estar muito engajado em várias coisas que no meio do caminho vão tentar te tirar desse caminho, né? Festas, baladas, ofertas de emprego, surgiu uma oportunidade aqui, não sei o que e tal, e se manter no foco muito tempo. Então, no TDAH, adulto é muito diferente na criança, né? Que você vê na hiperatividade ou muito desatenta, mundo da lua, tal. No adulto é sutil. Então, você vê, às vezes, pela história de vida. Aquela pessoa que troca de emprego toda hora, que termina relacionamento de forma impulsiva, no espectro mais hiperativo, ou que faz uso de várias substâncias, assim, por experimentação, muito no impulso. É uma pessoa impulsiva, de forma geral, às vezes em comida, às vezes dirige muito rápido, bate muito carro, é muito desatenta. Ou aquela pessoa também é muito com dificuldade de planejar a própria vida, né? Sabe aquelas pessoas que começam 4, 5 faculdades, faz um pouquinho, larga, faz um pouquinho, larga, não se acha, não se encontra, não mantém relacionamentos longos, na primeira frustração desiste, né? Então tem uma questão também de desregulação emocional, dificuldade de tolerar frustrações. E aí, o que acontece, né? Quando você diagnostica a pessoa com esses traços, com essas características, e ela entende que ela nunca leu um livro inteiro na vida dela, não porque ela é burra, mas porque ela tem dificuldade de se concentrar, porque é uma incapacidade neurológica, e que tem um remédio que resolve isso, né? E a pessoa começa a tomar o remédio e fica bem, e é rápido o resultado, em 1h30 já faz efeito, dura 12 horas mais ou menos, né? Os remédios mais modernos. É muito legal, né? Porque a pessoa começa, poxa, olha só, eu consigo colocar em prática todo o meu potencial agora, né? Ela consegue ler, ela consegue estudar, ela consegue se manter no mesmo objetivo, né? E é importante que seja dito que é um tratamento a longo prazo, né? O resultado ele vem com o tempo. E é todo um novo aprendizado. A pessoa começa a aprender a se organizar, aprender a usar uma agenda,
aprender a achar a agenda, e por aí vai. E é diferente, doutor, assim, o sexo masculino, o sexo feminino, como é que se dá? É um pouco diferente, no sentido assim, nas mulheres, geralmente predominam mais sintomas de desatenção, né? E aí, qual o problema, né? Geralmente, na infância, é mais difícil diagnosticar, porque não dá trabalho em sala de aula, né? Aquela criança que está no mundo da lua, vive perdida, teve aula, não lembra do que foi, para estudar em casa é muito difícil, distrai com facilidade, né? Ruído, às vezes, já rompe, né, o raciocínio e tudo mais. Dificuldades principalmente na área de exatas e tal. Só que não dá trabalho em sala de aula, ela fica quietinha, aquela boa aluna, né, mas que está ali viajando, né? Enquanto que os meninos são mais hiperativos, aí eles dão trabalho, eles vão para a diretoria, porque eles não param quieto, acaba tudo que tem que fazer, começa a cutucar o colega, e sobe e desce, não sei o quê. Aí esses chamam os pais, olha, precisa dar um jeito, ele está atrapalhando. Aí acaba fazendo diagnóstico já na infância de hiperatividade. As meninas, muitas vezes mulheres, que vêm no consultório por ansiedade ou depressão e acabam sendo diagnosticadas mais tardiamente, né? A gente pode dizer, então, que a pessoa nasce ou ela desenvolve? Você falou muito da questão genética, né? Sim, exato. E já tocando um pouquinho aí nos graus que você comentou, a partir do momento que ela é diagnosticada, ela pode começar, vamos dizer assim, ela teve um grau mais leve, ela desenvolveu pelo não tratamento, pelo diagnóstico tardio, a desenvolver um quadro mais grave um pouco. Como é que é isso, doutor? É assim, olha, respondendo a tua pergunta, muito provavelmente, sim, a pessoa nasce com TDAH, muito provavelmente. Embora estudos mais recentes, os critérios diagnósticos, inclusive, incluem sintomas antes dos 12 anos, né, mesmo no adulto. Então, tem que ter sintoma antes dos 12, e às vezes a gente usa os pais, alguém que lembre para falar, tal, para confirmar o diagnóstico. Porém, nos congressos recentes, estudos recentes têm mostrado que existe uma boa parcela dos pacientes que têm critérios diagnósticos de TDAH adulto, mas que não têm um histórico na infância compatível. Ou seja, existe sim a possibilidade de um desenvolvimento tardio do TDAH. Mas isso é uma discussão recente na literatura. A visão clássica é que a pessoa realmente nasce com o TDAH e tem alterações já em genes muito específicos relacionados com dopamina no sistema nervoso central, que tem a ver com regulação emocional, ou seja, é o freio, né, para o impulso, né? Quem conhece o teste do marshmallow, né, de você ficar na frente do marshmallow meia hora e ganhar um, ou se você come, você fica com aquele, se você consegue esperar, você ganha 2, né? E é aquela coisa. Então, é difícil de frear o impulso de uma criança com TDAH, ela vai e pega. E isso para adulto continua igual, só que a diferença é que socialmente, você não pode mais subir na estante e tal, né, essas coisas. Então, você fica inquieto, agitado, e isso é diferente de ansiedade. E às vezes é diferente de fazer o diagnóstico diferencial também, às vezes é difícil. Então, porque a ansiedade tem a ver com preocupação, tem a ver com pensamento sobre o futuro, tem a ver com, né, medos, e a inquietação ela é mais motora, ela é mais no aqui agora, às vezes é muito pensamento ao mesmo tempo, é muita coisa na cabeça, não consegue relaxar, não consegue parar quieto, isso é inquietação mental, é um pouco diferente, né? As pessoas confundem muito. Doutor, vamos falar do tratamento. Então, uma vez diagnosticado, entendendo aí enfim, como é que foi todo esse processo de desenvolvimento, chegou com ansiedade, associada à depressão, a outros sintomas, como é que funciona o tratamento? É um tratamento que, assim, na tua experiência, é um tratamento constante para a vida toda? É um tratamento por um período? Vai de cada paciente? Como é que funciona? Quais os medicamentos? Olha, Caio, então vamos lá. Assim, as medicações de primeira linha, né, são as medicações, atualmente, né, no Brasil, seriam o metilfenidato e a lisdexanfetamina, né. O metilfenidato, ele tem a apresentação de 12 horas, assim como a lisdexanfetamina também, os dois são teoricamente equivalentes. Teoricamente, a lisdexanfetamina é um pouquinho mais eficaz no adulto, o metilfenidato mais na criança, mas isso é muito mais de paciente para paciente do que uma regra geral. Qual que é a questão, né? Geralmente a gente trata primeiro a comorbidade, ou seja, a gente trata primeiro o motivo pelo qual o paciente procurou. Se é uma depressão, se é uma ansiedade, a gente vai ter que tratar isso primeiro, né? Porque o tratamento do TDAH pode, por exemplo, piorar a ansiedade, pode piorar a depressão no momento agudo.
Então, a gente tem que tratar primeiro o sintoma pelo qual o paciente chegou ao consultório, né? Isso uma vez tratado, né, e aí remitir os sintomas, tá estável, aí sim a gente pode começar o tratamento do TDAH. O tratamento do TDAH tem, assim, tem vários estudos com várias abordagens de tratamento para TDAH que não são medicamentosas, porém, com resultados ainda muito ruins, ainda muito pequenos, né? Hoje o tratamento ainda é de primeira linha medicação para o TDAH, né? E são medicações que fazem uma coisa muito simples, eles aumentam um pouco a disponibilidade da dopamina nas regiões do cérebro onde a pessoa comprovadamente tem deficiência de dopamina. Isso é comprovado, a gente consegue ver no cérebro mesmo, em corte de lâmina, assim, você vê no microscópio que tem menos dopamina no cérebro, né? Então, o remédio, ele corrige isso, por isso que ele funciona tão bem, porque ele atua, de fato, na causa do problema. E aí, o prazo é o seguinte, depende, né? Aí a resposta é depende. Por que depende? Depende da intensidade do TDAH, né? Então, e como que a gente classifica isso? Simplesmente pelo grau de comprometimento no funcionamento da pessoa no dia a dia, né? Então, você vê, poxa, é uma pessoa que não conseguiu concluir uma faculdade, né? Que tem várias dificuldades aí financeiras por não conseguir se manter no emprego, baixa toda essa frustração, é um paciente bastante comprometido já há muito tempo, ele precisa de um tratamento provavelmente por mais tempo, talvez até com doses um pouquinho maiores de medicação. E tem outros que, assim, se viram muito bem, mas quando resolve fazer um mestrado, por exemplo, ou quando tem uma exigência maior, precisa de uma ajuda medicamentosa pontual e depois consegue se virando muito bem também, né? Então, tem casos e casos, né? Tudo vai de acordo com a gravidade e da intensidade dos sintomas. Só que tem um porém, né? Qual o porém? A questão é que, às vezes, a gente esquece que o TDAH, ele não é um transtorno, assim, tão leve em termos de consequências graves. Porque, por exemplo, principalmente no trânsito, tá? Principalmente dirigindo, né? As pessoas com TDAH não tratado, elas têm uma expectativa de vida menor por conta de acidente de trânsito, né? Então, é um problema grave, assim, nesse sentido, porque a pessoa que está dirigindo e tem, principalmente, espectro, né, desatento, ela tem muita chance de se envolver em acidente, né, por desatenção. E no espectro hiperativo também, né, por acelerar, por gostar de adrenalina, por se arriscar um pouco mais. Então, nesse sentido, né, o tratamento ele é muito importante também, né, até na prevenção de acidente de trânsito e tudo mais. Mas em termos de dia a dia, de qualidade de vida, é um tratamento que inicialmente ele é diário, né, por um tempo, a pessoa vai adquirindo habilidades novas de organização, de planejamento, com auxílio da terapia, tá? É fundamental a terapia nesse processo. E aí, depois de um tempo, talvez um ano, alguns anos, né, ela começa a funcionar de um jeito diferente, ela começa a se organizar melhor, e aí talvez o remédio possa não ser mais tão importante assim. A gente pode diminuir dose, testar, tirar. Então, ela começa a aprender, né, a se virar melhor e tal. Mas é importante dizer que a medicação ela não causa dependência, que não vai fazer mal para o cérebro, que a pessoa, uma vez que começa a tomar, vai ter que tomar a vida inteira. Não, não há nada disso. É tudo mito, não é verdade, né? Pelo contrário, eu comparo muito o remédio com óculos, né? Então, é assim, a pessoa é míope, ela vai continuar míope, né? Com óculos, ela enxerga melhor, né? Sem o óculos, ela sabe que existem folhas na árvore agora, que ela já usou óculos, né? Então, sem o óculos, ela sabe que as folhas estão ali, mas sem óculos ela não tinha como saber. É parecido com a medicação, né? Então, tirou o remédio, vai voltar a ficar desatento ou hiperativo. Porém, você já desenvolveu estratégias para lidar com isso melhor, e aí talvez possa ser feito um uso pontual em alguns momentos da vida, dependendo da gravidade do quadro. E os benefícios, doutor, começam assim, logo nos primeiros meses, na primeira semana, ou já no primeiro dia você já percebe então, ali? São vários tipos de benefício, né? Então, por exemplo, assim que a pessoa toma a medicação, mais ou menos 1h30 depois, né, considerando esses de liberação prolongada, ela já sente o efeito. Então, é quase que imediato. Qual é o efeito? Principalmente na concentração, né? Então, na atenção e na concentração, é no mesmo dia, algumas horas depois, já melhorar a atenção, concentração, o foco. Mas aí é que tá, no quê? No que ela quiser. O remédio não vai fazer ela se concentrar na escola ou no trabalho, né? É para onde estiver direcionada a atenção.
né? A atenção é foco da consciência, né? E no TDAH acontece um fenômeno muito curioso, que eu acho que muitos pacientes vão se identificar ouvindo isso, que é assim, quando a gente fala déficit da atenção, parece que a pessoa tem menos atenção, né? E, na verdade, não é isso. É uma instabilidade da atenção. Então, o que acontece? Eu quero prestar atenção em você, mas eu não consigo. Então, eu presto muita atenção em outra coisa, né? Por exemplo, no coleguinha do lado, ou enfim, em outros temas. Então, é muito comum pacientes com TDAH adulto serem aquelas pessoas muito boas de conversar sobre assuntos aleatórios, né? Então, elas fazem o que a gente chama de hiperfoco, né? Em assuntos que motivam, que são interessantes e tal. E aí tem gente que estuda astrologia, tem gente que vai estudar tarô, tem gosta de... E vai, né, pegando um monte de cultura geral e tal, de vários temas, só que às vezes não se concentra no trabalho, né? Quando o trabalho, e para uma pessoa com TDAH, é muito importante que o trabalho seja altamente motivador. Porque, às vezes, só pela motivação, a atenção é suficiente, né? Então, por exemplo, né, se a pessoa gosta muito de computador e de programação e faz isso como um prazer, provavelmente ela nem precisaria de remédio, se ela tiver TDAH, para se concentrar no trabalho. Ela precisaria para conversar com a esposa ou para conversar com, né, para outras coisas, que ela ficaria distraída, para dirigir e tal. Mas para o trabalho não, porque para ela aquilo é motivador. E quando é muito motivador, a atenção vem e vem até mais do que as outras pessoas. Tem um hiperfoco mesmo, uma concentração muito grande. Né? Muitos enxadristas, inclusive, têm TDAH. Né? Eles se concentram ali e esquecem do mundo, né? Doutor, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa. Primeiro, te agradecer demais. Lógico que é um tema muito amplo, né, para ser discutido, para ser conversado. Sim. Eu queria que o doutor fizesse as considerações finais e deixasse aí redes sociais, o site, quem quiser saber mais sobre o assunto, quem quiser estar junto ao doutor, conversar, trocar ideia, enfim, à disposição, e muito obrigado, e até uma próxima. Com toda certeza a gente vai estar voltando aí com diversos outros assuntos interessantíssimos. Bacana, legal, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que o recado final é que procure, né, ajuda se você se identifica, pesquisa na internet TDAH, veja se faz sentido, porque é um tema que as pessoas falam pouco, é pouco diagnosticado no Brasil, né? Então, a gente precisa mesmo tratar, e a mudança de vida é dramática, assim, é muito grande, é muito satisfatório tratar, porque você vê realmente que o remédio funciona muito bem, que a pessoa muda de vida, começa a ter um desempenho muito melhor em todas as áreas, né? Então, é muito legal, vale super a pena, e, enfim, eu estou à disposição aí para as novas entrevistas também, tá bom? E qualquer coisa, estou por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom, doutor. Um abração, obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.